a minha primeira experiência com o genograma foi a terapia. E a minha mãe, na época, estava com depressão. Então, eu não tive dúvidas, levei minha família e nós fizemos terapia familiar. E quando as terapeutas mostram um genograma, e olha que eu tenho para lá de 20 anos de processo analítico. Então, no genograma, elas mostraram um processo de como a gente lidava com a dor, que era a mesma forma que a minha mãe lidava com a dor. Né? Então, quer dizer, a gente estava reproduzindo um padrão de dor para se defender. E uma outra experiência com o genograma fantástica para mim foi que quando eu começo, então, a trabalhar com essas mulheres, eu realizo workshop, o meu desejo era ficar à vontade, né? Estar, porque não falta o conhecimento, mas eu queria aquela espontaneidade quando eu estivesse na frente dessas mulheres. E aí, no Congresso de Terapia Familiar, em 2018, 2 horas antes, eu fui assistir uma vivência de genograma. Aí eu falei, tudo bem, vai. Então, já que eu estou aqui... E aí ela pediu, as apresentadoras pediram um tema. Aí eu falei, então, já que ninguém se ofereceu, eu vou trazer a questão, porque assim, quando eu vou fazer congresso, palestra, eu fico insegura, né? E eu fico nervosa, e eu queria ficar ali, né? Eu queria me apropriar disso, né? Porque eu tenho conhecimento. E aí elas começaram a fazer o genograma. Em 10 minutinhos, aí eu falei, nossa, aí o que elas mostraram, né? Que nessa linhagem de feminino, eu sou aquela pessoa que estou desbravando, eu estou conseguindo ir à frente da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, mulheres que não tiveram ensino acadêmico, que a questão da realização profissional não chegaram no nível que eu estou. E aí, aquilo para mim fez assim, né? Abriu. Por quê? Aquela insegurança não era uma insegurança, né? Porque quando eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, né? Inclusive, a minha palestra era mostrar o genograma no atendimento familiar que a gente desenvolveu na terapia familiar. Então, o que ela mostrou? Que aquilo que estava me prendendo, quando a gente fala na terapia familiar sistêmica, a mudança de status, né? A homeostase. Então, era o sistema me puxando para que eu não enfrentasse esse novo e que eu bloqueasse esse caminho do desbravar. E então, quer dizer, essa experiência para mim foi muito bacana nesse genograma, porque era uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Né? O meu foco fica muito nessa questão do empoderamento e eu não estava olhando para essas linhagens. Genograma, quando eu vou atendendo esses casais, e aí eu vou usando o recurso do genograma, é muito engraçado, porque assim, o genograma é como se você dá vida, né? Você põe no concreto para o cliente ver, porque quando às vezes a pessoa fala, então, porque meu casamento parece com o da minha mãe, as pessoas já trazem, às vezes, isso consciente. Só que quando você mostra o genograma, e aí você começa a mostrar da onde isso está vindo, né? Da onde essa questão, por exemplo, da violência doméstica, o quanto isso está perpetuando na linhagem de um feminino. E que a pessoa, quando convive com isso, para ela acaba se tornando normal. Então, eu costumo falar isso, né? Que o genograma é uma forma da gente... Eu falo, agora vocês vão ver uma mágica. Agora a gente vai descobrir da onde tudo isso começou. E aí as pessoas, então, elas olham aquilo e falam, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, né? Porque a gente, como você falou, é uma forma gráfica de você mostrar essas repetições, esses padrões.